Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Igor Ramalho falando aqui. E hoje eu quero falar com vocês sobre o porquê inglês é tão importante. Quais os motivos você teria para aprender inglês? Como você já sabe que eu não gosto de enrolação, vamos direto pro vídeo. Cara, eu vou começar falando pra mim. Por que o inglês foi tão importante pra mim? Primeiro, não preciso nem falar nada, né? É o meu trabalho hoje. Hoje é o que eu faço, é o que eu amo fazer e é o que eu quero levar para as pessoas, que elas possam conhecer o que o inglês pode trazer na vida delas. E segundo, cara, como eu já comentei em outro vídeo, a minha paixão é viajar. E sinceramente, seria muito difícil eu viajar o tanto que eu viajei e o tanto que eu quero viajar sem saber. Não é segredo pra ninguém que inglês é a língua universal. Cara, qualquer lugar que você for no mundo, você se vira em inglês. Pra mim, a única exceção foi Brasil e Portugal. E teve até mesmo uma vez uma situação em Portugal que eles não estavam entendendo a palavra que eu tava falando e eu tive que falar inglês pra eles poderem entender. Porque se você não sabe, tem muita diferença. Tem algumas diferenças entre o português de Portugal e o português de Brasil. Por exemplo, a gente fala isopor. Isopor, sabe aquele negócio que guarda cerveja dentro? Isopor. Lá eles falam esferovite. É algo totalmente diferente. Você fala isopor, eles não sabem o que é. Então, se até em Portugal eu tive que usar inglês em uma situação, você imagina no resto do mundo. E por que o inglês é a língua universal? Isso pode ser assunto para um outro vídeo, mas de forma rápida, porque o inglês é uma língua fácil. O inglês é fácil de aprender. Muita gente acha que é porque Estados Unidos, não sei o quê. Não, cara. É simplesmente porque o inglês é fácil de aprender e é mais fácil de ser ensinado também. O terceiro motivo é o tal do networking, que a gente chama de networking em português, que é a rede de pessoas que você pode conhecer. Cara, pensa nisso. O Brasil tem 200 milhões de pessoas, mais em Portugal, que eu não sei quantas tem, e mais os falantes de português do mundo. Você só consegue falar, se você não fala outro idioma, você só consegue conversar com as pessoas que falam português. Quando você aprende inglês, só nos Estados Unidos tem mais de 300 milhões de pessoas. Ainda tem a Inglaterra que fala inglês, tem Austrália, Nova Zelândia, Irlanda. Cara, tem uma porrada de países que falam inglês nativo e o inglês é a língua universal. Então, por exemplo, eu não falo inglês nativo. Minha língua nativa é o português, mas mesmo assim eu falo inglês. Então, se uma pessoa que só fala inglês quisesse falar comigo, ela iria conseguir. Onde eu quero chegar com isso? Que se você sabe inglês, a quantidade de pessoas que você pode conhecer aumenta demais. Pessoas são oportunidades. Quando você aumenta a quantidade de pessoas que você pode conhecer, você aumenta a quantidade de suas oportunidades. Isso é um fato. E ainda conectado com a minha paixão, que é viajar, uma das coisas que eu mais gosto em viagens é conhecer gente, é conhecer pessoas. Cara, eu aprendo demais. Tira um tempinho ali para aprender sobre aquela pessoa, para aprender sobre o país dela, sobre o que ela tem para falar. E Cara, elas sempre estão disponíveis para escutar o que você tem a dizer também. Estão dispostas ali e querem saber como é o seu país, como é a sua cultura, aprender algumas coisas em português. A quantidade de coisas que vocês podem trocar um com o outro é simplesmente sensacional, cara. Então o networking, com certeza, ele encaixa em um dos pontos mais importantes do inglês. Agora, para todas as pessoas, de modo geral, em primeiro lugar, com certeza eu colocaria informações em primeira mão. A quantidade de pessoas, a quantidade de brasileiros que falam inglês, percebem alguma coisa que está acontecendo lá fora, principalmente nos Estados Unidos, que é onde eles mais estão à frente em vendas, em economia, em realmente criar dinheiro. Quando uma pessoa, os brasileiros que conseguem perceber algo que acontece lá e ainda não acontece aqui, e por falar inglês eles conseguem trazer isso para cá e ficam milionários com isso, cara, é muita gente que faz isso. Muita gente. E se for ver, não é algo tão difícil assim. É um sistema que já existe, você simplesmente olha, vê que tá funcionando e traz pra cá. Por isso que as grandes empresas sempre estão tendo congressos lá fora, sempre mandam os seus melhores colaboradores lá pra fora, porque é isso que eles querem. Eles querem que os colaboradores aprendam o que tá acontecendo, tragam pra cá, pra empresa em que eles trabalham. Tudo o que você quiser saber e quiser saber melhor e mais rápido, pesquise em inglês. Pesquisar coisas em inglês no Google é quase como usar hack. Muitas vezes, um curso que as pessoas cobram para ensinar aqui no Brasil está sendo ensinado de graça em algum blog se você pesquisar em inglês. As informações em primeira mão é, na minha opinião, o top 1 para as pessoas que querem aprender inglês e não sabem o motivo. Cara, tá aí. Esse já é um motivo gigante. Segundo que eu colocaria, viajar sem ter guia. Muitas vezes você tem aí seu namorado, sua namorada, ou esposa, marido, que vocês querem viajar, mas fica dependendo de um guia que muitas vezes vai te atrapalhar a privacidade, você quer parar num lugar e ele quer te levar para outro. Fazer a viagem que aquele guia tá montando para você e não a viagem que você quer, não conseguir entender as coisas que tá acontecendo, depender sempre da explicação dele, isso pode ser um pouco cansativo e até um certo ponto pode ser um pouco problemático. Um terceiro ponto é lazer. Cara, poder assistir os filmes que você gosta sem legenda, escutar uma música e entender o que ela fala, poder falar, conversar com uma pessoa em inglês, cara,
é muito gostoso, é muito prazeroso. Fazer isso é realmente um lazer que você pode criar que te dá uma sensação muito boa. Eu agora tô aprendendo italiano e o pouquinho que eu já consigo aprender, cara, me traz uma sensação tão boa, sabe? Eu fico tão feliz de escutar aquele vídeo que eu escutei a primeira vez e não entendi e agora consegui entender muito melhor. É muito massa, a sensação é muito gostosa. E um outro ponto é a facilidade de aprender um terceiro idioma. No caso, se você só fala português e aprendeu inglês, aprender um terceiro idioma. Quando você aprende a sua primeira língua, fora a sua língua materna, fica muito mais fácil de você aprender uma outra. Com certeza você já escutou isso alguma vez na sua vida. Você entende quais são as primeiras palavras principais que é melhor você aprender, que você consegue entender muito mais uma frase. Por exemplo, se você for atrás de saber como é que fala eu, você, nós, se você for atrás de saber como é que fala por quê, como, quem, quando, tudo isso são palavras importantes que, se você não entende, perde o sentido daquela frase. Se eu perguntar pra você, por exemplo, o jogo acabou, você não vai saber exatamente o que eu tô falando. Pode ser por que o jogo acabou, como o jogo acabou, quando o jogo acabou. É um acessório na frase que faz uma grande diferença. Você não ter ele pode te custar o entendimento daquela frase. Então essas palavras você aprende quais são as palavras-chave para se aprender no idioma. Outra coisa legal é praticar com os amigos. E quando você fala inglês, aqui no Brasil isso pode ser usado como um código, acredite ou não. Muita gente não fala inglês no Brasil. Segundo uma pesquisa, dizem que apenas 5% da população brasileira fala inglês, sendo que só 1% desses 5 é inglês fluente. Então, cara, a chance de você estar ao redor de pessoas que não falam inglês é muito alta. Então, se por acaso você precisar falar alguma coisa que você não quer que ninguém mais saiba, você pode usar esse idioma. Aprender inglês também é muito saudável. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando sobre as 4 habilidades, que é falar, escutar, ler e escrever. Essas são as 4 habilidades. Cara, só falando agora do falar e escutar, olha como isso pode ser saudável para você. Você trabalha áreas do seu cérebro que nunca foram exploradas antes, porque você está em outro idioma. O cérebro, ele pode ser evoluído. Quanto mais você trabalha o seu cérebro em diferentes áreas, melhor ele fica, ou seja, mais fácil fica de você conseguir absorver o conhecimento. Por isso que muitas vezes pode parecer muito difícil, cara. Se você for para academia, por exemplo, e tentar levantar um peso de, sei lá, 50 quilos, assim, talvez você não consiga. Só que se você tentar hoje, amanhã, depois, aí você consiga até que um dia fique até fácil de tanto que você treinou. Quando as pessoas começam a aprender inglês e não entendem nada, tá difícil, é o peso de 50 quilos, cara. Calma, você só tá começando. Treina o seu cérebro e daqui a pouco você vai ver que esses 50 quilos vai ficar fácil. Você vai querer 100, 150, 200 quilos. Existem diversas outras coisas que eu posso citar aqui, mas eu não quero estender tanto esse vídeo. Só para dar uma ideia para você do quanto o inglês pode fazer diferença na sua vida. E se você ainda não tá tomando alguma ação, não montou um plano de ação para poder aprender esse idioma, você tá ficando para trás. Você tá ficando atrasado das pessoas que falam. Vai haver um dia que falar inglês nem vai ser vantagem mais, porque é tão requisitado, o mundo vai ser tão globalizado, a gente vai precisar tanto de inglês que se você não fala inglês, cara, é difícil você conseguir algum trabalho qualificado. Vai ser praticamente uma obrigatoriedade. Por isso, você sai na frente se você aprende agora. O primeiro passo que eu te recomendo dar é simplesmente se inscrever no meu canal e continuar vendo os vídeos que eu vou estar sempre ajudando aqui com o que você precisar e com o que eu puder. Se você gostou do vídeo, clica aí no gostei, ativa o sininho para receber notificação quando eu postar vídeo novo. Foi um prazer ter você vendo esse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.